A paz do Senhor, querido jovem. Seja bem-vindo a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos aprender sobre o livro de Josué. A capa da nossa lição diz Tempo de Conquistas. Estudaremos 13 lições a respeito do livro de Josué. As batalhas, as conquistas e a tomada da terra prometida pelo povo de Deus. Para você, querido jovem, o que é conquista? Você já tem conquistado a sua faculdade? Você está em processo de conquista de um sonho, de uma faculdade, de um bom emprego? O que vem a ser conquista? Bem, conquista é algo a ser tomado. A conquista de um território. Conquista também é um ato de lutar. A conquista do poder. E também tem uma outra conquista, a conquista da sedução, que é conquistar a mulher amada, conquistar o esposo, mas tudo isso no tempo de Deus. Na lição de hoje, o nosso título diz, O livro de Josué, Tempo de Conquistas. O nosso texto do dia está lá em Romanos 8:37, que diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E a nossa leitura em classe, o texto bíblico, está lá em Josué 1, do versículo 1 ao versículo 6. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então, o contexto que viveu Josué. Josué viveu escravo no Egito, quando o povo estava no Egito. Deus levanta Moisés e Deus retira o povo da escravidão com mão forte através da vida de Moisés. O povo passa os 40 anos no deserto e o povo vê muitos milagres. Deus opera muitos milagres. Maná, água amarga torna-se doce. O primeiro grande milagre, o Jordão se abre. E Deus sempre com seu povo, de dia numa nuvem e à noite numa coluna de fogo. Deus sempre cuidando do seu povo. Deus sempre junto do seu povo. E Moisés à frente daquele povo. E Josué sempre ao lado de Moisés. Josué era aquele homem pronto para toda a boa obra. Pois bem, passou-se os anos, no decorrer da caminhada, Deus fez com que muitas pessoas que foram do Egito e todo aquele povo desobediente a Deus, Deus fez com que eles perecessem no deserto. Porém, aquele que foi fiel, como Josué, ele foi até o fim, até chegar à terra prometida. E agora Moisés morre. E Deus diz para Josué, olha, Moisés é morto. Então, agora chegou a tua vez, a tua hora. Agora chegou o tempo da conquista e é com você, Josué. Mas eu quero voltar com você, querido jovem, ao nosso texto do dia, que está lá em Romanos 8:37, quando diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Talvez a gente se pergunte, ou você está se perguntando, como eu sou mais do que vencedor? Como é ser?
mais do que vencedor. Por que nós somos mais do que vencedores? Nós somos mais do que vencedores não por nós, mas por aquele que nos amou. Eu quero dizer a você, querido jovem, que na cruz do Calvário, Deus venceu dois grandes inimigos, meu e teu. Deus venceu na cruz do Calvário o pecado. Deus, na cruz do Calvário, Ele nos reconciliou ao Pai. E esta foi uma grande vitória para mim e para você. E esta vitória nós já conquistamos e nem lutamos por ela. Então o amor de Deus, ele foi grande para com você e para com a humanidade. E o outro inimigo que nós vencemos, através de Jesus, foi a morte. Ah, sim, nós vencemos a morte. Cristo, na sua morte na cruz do Calvário, ele foi ali sepultado. E ao terceiro dia ele ressurge vitorioso. Então, na ressurreição de Cristo, nós temos a garantia da vida eterna e nós somos mais do que vencedores. Nós já vencemos o pecado por Cristo e vencemos também a morte. Nós ressuscitaremos. Esta é a grande vitória do crente. É a grande vitória daquele que aceita a Cristo como seu Salvador. Então, querido jovem, você que Cristo já mora no teu coração, você que é fiel a Ele, você que, embora nas suas fraquezas, porque nós temos os nossos percalços da vida, da conquista, né? Todo bom conquistador tem o seu momento de balançar, né? Mas ele, como um grande conquistador, e sabendo que o seu general está ali, ele vai à frente, ele se levanta. E foi isso que aconteceu com Josué. Então, Moisés morreu, agora Deus começa a falar com Josué. Nós vamos ver aqui um panorama geral do livro de Josué. Eu escrevi aqui para vocês, né? Então vamos lá. É um panorama geral do livro de Josué. Dos capítulos 1 ao 5, o livro de Josué diz a preparação da conquista, a preparação de Josué, a preparação dos líderes, a preparação das estratégias, a preparação das abordagens e a preparação do povo. Do capítulo 6 em diante, né, o capítulo 6, ele vai falar sobre a conquista da terra, a conquista de Jericó, a conquista de Ai, a renovação da aliança, o tratado com os gibeonitas, a conquista do sul de Canaã, a conquista do norte de Canaã e um resumo da conquista que vai do capítulo 11, do 16 e do 12 até o 24. Tem também a divisão da terra, que está no capítulo 13, começa no capítulo 13, que diz a distribuição da terra para cada tribo, as instruções de Josué, as fronteiras para a tribo do leste, também as fronteiras para a tribo do oeste, e também a designação das cidades especiais, né? A cidade de refúgio e a cidade dos levitas. E em terceiro ponto deste livro, nós temos o assentamento na terra. O assentamento das tribos do leste, a mensagem de Josué para a tribo do leste, a construção de um altar pelas tribos do leste, que vai até o capítulo 22, do 10 ao 34. Do capítulo 23, então, é o assentamento da tribo do oeste, o discurso de despedida de Josué, né, para todo Israel, a aliança em Siquém, a morte e enterro de líderes justos. Muito bem, o livro de Josué, ele foi escrito pelo próprio Josué até um ponto, né, porque no final do livro relata a sua morte. Então, aqui Josué, Deus já tinha levado para si. E qual o propósito do livro de Josué? O propósito deste livro é apresentar uma visão do chamado de Josué, né? Do milagre da travessia do Jordão, a devoção e a obediência do povo, bem como
das campanhas militares para a conquista da terra que Deus havia prometido. Também tem um outro propósito de mostrar a caminhada ministerial de Josué, que foi uma caminhada e tanta, hein, jovens? Nós vamos aprender no decorrer desta lição. E bem como apresentar detalhes de muitas batalhas e as condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os a que servissem fielmente ao Senhor. Nós vamos ver ao decorrer desse trimestre que houve grandes batalhas, houve grandes conquistas em terras grandes e houve uma conquista, houve uma batalha de uma cidade pequena, mas que o povo não estava de acordo com aquilo que Deus queria e a cidade, e Israel não conseguiu conquistar esta cidade. Então, o valor. A nossa lição diz que o livro de Josué tem um extraordinário valor histórico para narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão. O Rio Jordão, nesta época, estava em cheia, né? A nossa lição diz que no período das cheias que eles atravessaram. Também a queda de Jericó, né? A conquista da terra prometida. A nossa lição continua dizendo que ao contar estas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros para demonstrar que, embora tenham feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Então, como diz Paulo, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, querido jovem, no decorrer da tua caminhada, no decorrer da tua vida de conquistas, haverá frustrações. Haverá momentos que você vai dizer, eu acho que não deveria ser esta profissão. Eu acho que não deveria ser este o propósito de Deus para a minha vida. Mas não esqueça, todas as coisas cooperam para o bem, juntamente para o bem. Então Deus tem um propósito com você, assim como teve com Josué. Muito bem, então o propósito, o valor, né, do livro de Josué, ele nos mostra um valor imenso para nós. Porque nós vemos que em todas as conquistas, e embora vendo falha do povo, mas o Senhor sempre deu um escape. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, faz conosco. Né? No decorrer da nossa caminhada, Ele sempre está conosco. Eu já passei momentos, queridos, de pensar assim, eu estou só nessa conquista. Mas no momento que eu estava pensando assim, Deus falou comigo através de uma das minhas filhas. E ela cantou aquele hino. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Então, querido, saiba que onde você está, Deus está. E ali eu pude me alegrar, glória a Deus, porque Deus está conosco. E eu quero voltar com você lá no texto bíblico, né? Lá no livro de Josué, no capítulo 1, para nós finalizarmos a nossa lição, eu quero finalizar voltando ao capítulo 1 de Josué. O versículo 2 diz assim, Deus disse para Josué, olha Josué, Moisés é morto. Agora, Josué, chega de lamentar a morte de Moisés. Né? Está dizendo aqui, olha, chega, Moisés é morto. Para, meu filho, agora o que tu tens que fazer? Levanta-te. Levanta-te. Levanta-te quando? Quando que eu tenho que me levantar, Senhor? Daqui mais uma semana? Não, levanta-te agora, pois agora. Levanta-te, pois agora. O que Deus queria dizer a Josué? Olha, Josué, tu tem que parar de lamentar. Moisés morreu, ele veio até aqui. Até aqui eu usei Moisés, agora é com você, meu filho. Então tu levanta-te agora. Agora. Que fique uma lição para você, querido jovem.
Talvez você esteja frustrado, perdeu algo, ou perdeu, agora até com esse momento que nós estamos passando, a faculdade, as aulas, está tão difícil. Não, o Senhor diz para ti, levanta-te. Porque o estudar desta lição da conquista da terra prometida, para nós hoje, esta conquista, é muito bom conquistar coisas terrenas, sim, é maravilhoso, você tem que estudar mesmo, você tem que se esmerar nos seus estudos, no seu trabalho, porque Paulo mesmo nos diz que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Mas não se esqueça que a conquista que você, a maior conquista que você tem que alcançar é a terra prometida, o céu. Esta é a nossa conquista agora, como crentes em Cristo Jesus. É conquistar o céu, a nossa terra prometida. Então, chegou de lamento. Levanta-te agora. E o Senhor diz para você, querido jovem, passa esse Jordão, né? Tu e todo este povo, Deus colocará por certo um povo em suas mãos. Você irá casar, você irá ter famílias, ter filhos, e você vai já aprendendo que você tem que levar junto com você para a terra prometida a sua família. Então levanta-te, pois agora, o Senhor disse a Josué. E o versículo 3 diz também, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha só, o povo nem havia conquistado a terra ainda, mas o Senhor disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Então o Senhor estava dando, a terra já era deles. A terra já era deles. Deus já avisou a ele, todo lugar, por onde tu andares naquela terra, onde o teu pé pisar, é vosso. Por quê? Eu estou falando para ti? Não. O Senhor disse, como eu já disse a Moisés. Então o Senhor já tinha falado para Moisés. A terra já era deles. E Deus não retarda a sua promessa. A palavra de Deus diz assim. Então, Josué agora tinha que lutar. Ele tinha que ter fé. Crer na promessa que Deus fez, né? A terra já era deles, mas era necessário eles pisar, conquistar. Ah, tá bom, Senhor, a terra é minha, a terra é nossa, povo. Não, a terra é sua, Josué, mas você tem que pisar nela, você tem que conquistar. E Josué, então, seguiu avante. E o versículo 5, olha que coisa linda. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ah, coisa maravilhosa. Ninguém susterá. Ninguém passará diante de Josué. Deus está falando para Josué. Josué, tu serás o grande conquistador. Tu serás o escolhido. E ninguém passará diante de ti. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Você já leu na Bíblia o Senhor desamparar Moisés? Você já leu na Bíblia o Senhor dizer para Moisés, olha Moisés, não gostei? Até teve um período que o Moisés fez algo que não era para ter feito, mas Deus não desamparou Moisés. E ele estava dizendo, olha Josué, eu não desamparei Moisés e também não vou desamparar a ti, meu filho. Então, levanta-te agora. E o versículo 6 diz, esforça-te e tem bom ânimo. Muito bem, o Senhor falou que ia dar a eles a terra, que a terra onde eles pisassem seria deles, que aquela terra já era deles, o Senhor já havia prometido para Moisés, e agora estava ratificando, estava dizendo, olha Moisés, Josué, é tua, querido, é tua. Essa terra é tua e do povo de Israel. Mas o Senhor disse a ele, olha, esforça-te e tem bom ânimo. O versículo 8 diz aqui, não está no nosso texto bíblico, mas eu quero ler com vocês. Olha,
Não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você tem meditado na palavra de Deus, querido jovem? Nesse período de conquista da nossa terra prometida, você tem meditado de dia e de noite? E no versículo 9 o Senhor diz: não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, não te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Ele já tinha falado no versículo 6, então ele reforçou. Eu não te ordenei isso já? Eu já não te falei isso, Josué? Esforça-te. Então, apesar da promessa, apesar de Deus ter dito a ele, eu estarei contigo, mas o Senhor requer esforço e bom ânimo. Ele teria que se esforçar, porque na terra haveria um povo. Ele teria que lutar. E se você não se esforçar, você perde a luta. Então o Senhor, nesta oportunidade, nesse aprendizado desta lição, ele diz para você, querido jovem, esforça-te. A terra prometida, o céu de glória já é teu. Já é teu, você já é mais do que vencedor por aquele que te amou, Jesus Cristo. Ele já abriu o caminho na cruz do Calvário. Ele já te deu a porta de entrada. Ele já te deu, a senha. Foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Mas você tem que se esforçar. E você tem que ter bom ânimo. Bom ânimo. Força, bom ânimo. Alegria. Por que o Senhor disse para ele ter bom ânimo? Porque na caminhada de Josué haveria momentos que ele ficaria desanimado. Ah, sim, ficaria. E na nossa caminhada de fé também é assim, jovem. Na minha caminhada de fé como jovem, como criança, como adolescente, houve momentos de desânimo? Houve. Houve momentos, como eu já falei, de pensar que eu estava sozinha? Houve. Mas eu me lembrei dessas promessas. Eu me lembrei que Jesus disse lá em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E no decorrer, ele diz que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, querido jovem, não tema, tenha bom ânimo, olhe para cima, você é jovem, você tem força, força jovem é uma força animada, né? É tão lindo ver os jovens rindo, sorrindo, cantando, louvando, é maravilhoso. Não deixe que o inimigo venha desfalecer você nessa caminhada, nessa conquista. E assim nós chegaremos à terra prometida. E nós assim chegamos ao final desta lição. Eu espero que Deus tenha falado com você e espero também que você esteja animado, né? Tenha bom ânimo para domingo que vem nós aprendermos sobre o chamado de um líder. Você tem anseio de ser um líder, jovem? Você conquista isto na sua vida? Então não perca domingo que vem a mais um estudo da nossa querida e abençoada Escola Bíblica Dominical. Que Deus nos abençoe.